E aí, beleza? Então chegou esse CPU Cooler para mim, é o modelo aqui, ó, GF206. Ele é uma remarcação aí, ele é meio parecido com aquele cooler da Acer, o H120D, só que esse aqui ele é mais barato. Vamos abrir a caixa dele aqui. Aqui vem um manualzinho de instruções. Tem todo o manualzinho de instruções aqui. Vem uma espuminha aqui para proteger a parte de cima. E aqui dentro tá o CPU Cooler, pessoal. Tá aí, é um modelo de 120mm, 6 heat pipes com 2 fãs. Então vamos puxar ele aqui de dentro. Acho que é melhor eu virar ele, né? Ele é um CPU Cooler que pesa 800 gramas, pessoal. Quase 1 kg de CPU Cooler. Dentro da caixa aqui também não tem mais nada. E aqui ele vem com a base aqui para Intel 775, 1156, 1366 e etc. Tirar aqui a capa em volta dele. Vem aqui com as presilhazinhas. Essas presilhas você usa aqui para Intel. Vem uma pastinha térmica aqui, que isso aqui é bem ruinzinha, né? Deve ter talvez apenas 1 mK de condutividade térmica, ou até menos, isso que eu nem uso mesmo. Então vamos ver aqui o CPU Cooler. Vem todos os fios aqui, vou desamarrar tudo ele. Como eu falei, são 2 fãs aí de 120mm. ARGB você consegue controlar. Como é ARGB, então é 3 pinos 5 volts. Você tem que verificar se a sua placa-mãe tem esse tipo de conexão. Aqui já tem uma setinha mostrando qual o fluxo de ar. E você vai montar praticamente assim. O ar vai entrar aqui, vai passar e vai sair para fora do gabinete. Caso você esteja montando no gabinete. Se estiver montando em bancada, não interessa o lado que você coloca, não. O modo de prender dele é esse modo de presilha, que é um modo bem chato. Quem não tem manha quase estoura a placa-mãe no meio para conseguir encaixar isso aqui. Esse aqui tem uma pequena manha, aí você consegue encaixar isso aqui bem fácil. Vamos ver as conexões que ele tem aqui, ó. E como eu falei, ele é um CPU Cooler de 800 gramas, pessoal. É relativamente pesadinho, né? Então aqui ele já vem aqui com splitter. 4 pinos, seria no caso para você ligar aí no CPU fan. Como é 4 pinos, tem velocidade controlada. Conforme o CPU vai esquentando, ele vai aumentando a velocidade. E aqui temos o cabinho aqui do ARGB, como eu falei, são 5 volts, 3 pinos. E se a sua placa-mãe não tiver o RGB 5 volts, os fãs não vão ligar as luzes. Só vai ligar se você tiver esse tipo de conexão. E aqui você tem uma conexão aqui para juntar 2 em 1, né? Tirar essa capinha, você conecta ele aí. Aí você vai conectar essa aqui na placa-mãe. E ele é um CPU Cooler que tem aí, ó, 6 heat pipes. Aí tem 6 heat pipes. Ele é todo pintadão em preto aí, ó. Tudo em pretão, com as pás aqui em branca. Então eu vou colocar ele aqui no meu computador. E vamos ver, fazer o teste. Eu tenho um Gamax GT Tough, que é um CPU Cooler relativamente legal, que é 4 heat pipes e uma fan de 120mm. Já estou aí com o CPU Cooler totalmente montado e como eu falei, para vocês poderem ligar o ARGB, você tem que ter um conector na sua placa-mãe, que é o conector ARGB 3 pinos 5 volts. Se essa placa-mãe não tiver esse conector, as luzes não vão acender, beleza? Caso essa placa-mãe não tenha conector ARGB, você pode comprar uma controladora à parte. Lá na AliExpress vende bastante. Você conecta essa controladora no cabo SATA para alimentar ela e o cabo do CPU Cooler você conecta nessa controladora. Algumas controladoras vão ter controle para controlar, outras vão ter apenas um botão apenas. Aí para você controlar o RGB vai depender do modelo da sua placa-mãe. Cada placa-mãe tem um programa específico. Você pode baixar um normal mesmo, o OpenRGB, que vai funcionar em todas as placas-mãe. O meu aqui é uma placa-mãe da MSI, ela tem um próprio software para isso. Também vou fazer o teste de comparação de temperatura. Eu tinha um Gamax GT, que é um CPU Cooler de 4 heat pipes com uma fan de 120mm. Esse aqui é um CPU Cooler de 2 fãs com 6 heat pipes. E vamos ver se realmente esse CPU Cooler é melhor, porque olha o tamanho do CPU Cooler. Como eu falei, ele tem praticamente 800 gramas. Então, vamos iniciar aqui o teste. Primeiramente eu vou começar o teste aqui com o Gamax GT, que é um CPU Cooler, como eu falei, ele tem 4 heat pipes e uma fan de 120mm. O processador que eu estou usando é o Ryzen 5 3600, o clock dele está cravado em 4.2 e a tensão eu estou usando a 1.30 volts. Esse meu processador consegue rodar 1.1. Se eu fizesse o teste a 1.1, daria menos temperatura, isso é fato. Mas são poucos Ryzen 5 3600 que conseguem rodar 1.1 em 4.2. Então eu deixei mais ou menos uma tensão meia padrão aí. 1.3 volts em 4.2, eu acho que é mais ou menos o padrão que muitos Ryzen vão conseguir atingir, no caso o 3600.
O teste eu fiz 10 minutos de teste, mas eu cortei em 3. Por quê? Porque a mesma temperatura que deu em 3 minutos, deu em 10 minutos. Então o ápice atingiu mais ou menos ali em 2 minutos e meio por aí, mas eu deixei em 3. Vou deixar esse vídeo aqui mais acelerado, porque senão vamos ter aí 6 minutos de teste. Então, finalizando aqui já o teste com o Gamax GT, em idle ele ficou ali em 43 graus e em stress ali de FPU ficou 75.1 grau. Então agora vamos aqui com o teste do GF206 e vamos ver como ele vai se comportar na temperatura. Vocês veem que a construção é bem parruda, né? Duas fãs de 120mm, 6 heat pipes. Na teoria tem que ser bem melhor do que o Gamax GT, né? Mas vamos ver aqui como vai ser o resultado dessa temperatura no final. Chegando aí ao final do teste, o CPU Cooler GF206 ficou ali em 44 em idle e 77.1 em stress, então deu 2 graus de diferença. Eu mesmo fiquei triste com esse resultado, ainda mais como eu falo, CPU Cooler gigantão, mas no final foi muito murcho. Para vocês verem, um CPU Cooler daquele tamanho perdeu para esse carinha aqui. Como eu falei, um CPU Cooler básico. Esse meu aqui é o Gamax GT Tough, só porque ele tem esses frufruzinhos aqui, RGB aqui em cima, esses acabamentos aqui, mas ele é o Gamax 400, aquela primeira versão. 4 heat pipes aqui, uma 120mm, é um CPU Cooler que custa na média ali de R$115 mais ou menos. Hoje raramente você acha o Gamax 400, hoje você acha o V2, e o V2 é melhor ainda. Esse V1 aqui, ó, ele tem uma fan dele com 55 CFM e a pressão estática vira ali 1.8, se eu não me engano. A versão V2 já tem 70 CFM e a pressão estática dele já é em 2. Aí vocês viram no teste que o CPU Cooler, o GF206, ele ficou 2 graus mais quente, ficou ali em 77.1 grau, enquanto esse aqui ficou 75. Ah, mas se você usar uma pasta térmica melhor, você vai ter um melhor resultado. Lógico, a pasta térmica que eu estava usando, Creonaut, né? Tem nem o que falar, né? A primeira coisa que eu pensei que esse CPU foi mal nesse teste seria por conta das fãs dele. A especificação da fan dele fala que tem na média ali de 70 CFM, que eu duvido muito. Mas testando ali na palma da mão ali, é um teste meio nada a ver, né? Ele tem um vento ok. Uma coisa que eu achei estranha nele é o seguinte. Você sabe que temos os heat pipes, né? Heat pipe aqui vai encostado no processador, o calor tem que subir nesses caninhos de cobre, subir o máximo que ele puder aqui para transferir o calor para essas aletas de alumínio, para depois vir a ação do CPU Cooler, passar o vento e resfriar, né? Esse meu aqui, parece que ele conduz melhor o calor aqui nos heat pipes, por quê? Porque quando eu encostava em cima desses terminados aqui do heat pipe, com o dedo mesmo aqui, ó, você sentia que estava bem quente. Aquilo ali já não, você encosta o dedo em cima, você só sente um morninho apenas. Eu acho que isso que faz ele ser um CPU Cooler um pouco ruim. Parece que o material utilizado aqui no cobre não é tão condutivo, né? Você sabe que o cobre é um material de excelente condução, mas aquele parece que não é tão legal não. Você deve saber que esses canos de cobre, eles são oco e dentro dele tem um gás. Pelo jeito aquele não tem uma qualidade tão boa, talvez aí do material do cobre ou do próprio gás. Porque como eu falei, esse meu aqui, ele esquenta muito essa parte de cima. Você bate o dedão aqui em cima, tá quente demais. Aquele não, você não sente nada. Em resumo, em vez daquele CPU Cooler conseguir transferir o calor daqui de baixo aqui, subir o máximo aqui pelo heat pipe e se espalhar aqui pelas essas aletas de alumínio, parece que ele não consegue fazer isso de forma tão eficiente. Porque na teoria ele teria que ser bem melhor. Você tem ali praticamente 2 canos de cobre a mais e 2 fãs a mais fazendo o sistema ali de push and pull. Mas na prática não foi bem assim, ficou pior do que um simples Gamax 400, né? E para vocês encaixar aquele CPU Cooler em placas-mãe da AMD, você vai usar aquele próprio adaptador que vem nela, já parafusada na placa-mãe. Caso vocês queiram usar aquele CPU Cooler placa-mãe Xeon, X99, X79, só basta você ter aquele adaptador. Aí é só encaixar aquelas garrinhas que vai funcionar perfeitamente. Agora falar sobre o meu veredito. Eu indico ou não indico? Se você quer um CPU Cooler com frufru, que seja grandão, pode pegar, né? Mas temos melhores opções, mais leve até. Você tem medo da sua placa-mãe
empenar essas coisas, não pegue ele, porque, como eu falei, é um CPU cooler bem grande e pesado, pesa 800 gramas. Eu não tenho medo de empenar a placa-mãe, porque eu já utilizei bastante CPU cooler pesado na minha vida. Eu tenho aquele CPU cooler da V8, eu só não utilizo aqui no meu M4 porque eu não tenho adaptador, senão eu estaria utilizando aqui. Eu sou aí do Team Air Coolers metalzão mesmo, pra mim é algo bem legal. Talvez você possa pegar dentro do Brasil aquele Redragon Tier, que é um CPU cooler que você encontra aí na média de R$100 quando entra em promoção. Você pode pegar um Gamax 400 V2 que vai ser melhor ainda. Pode pegar aí um Dex DX 2021, Dex DX 2022, que vai ter na teoria o mesmo desempenho que aquele e até um pouco melhor, né? Mas mesmo assim, caso você queira comprar esse CPU cooler, vou deixar ele na descrição, mas você viu aí o teste, né? Ele é grandão, ele é gigantão, mas tem o desempenho de um CPU cooler básico. Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha resolvido a dúvida de bastante pessoas. Caso você tiver algum tipo de dúvida ainda, deixa nos comentários que eu respondo vocês. Não se esqueça de deixar aquele like bacana pra nós, que isso ajuda bastante. Então é isso aí, pessoal, até a próxima, fui!